Oi, pessoal, vamos mais uma atividade resolvida da página 188 e 189. Nessa atividade, vamos ver os exemplos de aplicação das relações de Girard para as equações polinomiais, ou seja, a relação entre as raízes de um polinômio e seus coeficientes. Então, quando a equação é do segundo grau, ela possui duas raízes, e essas duas raízes nós podemos encontrá-las através dessa regra, dessa relação de Girard, que é a soma das raízes de uma equação do segundo grau. O segundo grau é menos b dividido pelo valor do a, e que o produto das duas raízes é c sobre a. Se ela é do terceiro grau, ela possui três raízes. Então, nós podemos achar a soma, somando as três raízes, x1 mais x2 mais x3, que também é igual a menos b sobre a. Ou seja, essa regrinha ela é válida para os polinômios de grau maior do que 2, que é uma ampliação dos estudos dos polinômios. Então, vamos ver aqui dois exemplos dessas aplicações. Então, na primeira questão, que é o R15, da página 188, temos a questão que diz: determine as raízes da equação x ao terceiro menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 igual a zero, sabendo que elas estão em progressão aritmética de razão R. Então, além do polinômio, nós temos aqui que relembrar o conceito de que seja uma PA. O que quer dizer uma progressão aritmética? É uma sequência de números, tá? Onde o termo a partir do segundo ele é igual ao anterior somado a um valor constante. Então, vamos dizer que nós temos uma sequência 1, 2, 3. Então, o 2 é 1 mais 1, dá 2. O 3 é 2 mais 1, dá 3. Próximo termo, em PA, será o 4. Mas essa sequência ela poderá ser de números saltando, mas entre um número e o outro vai sempre existir uma mesma razão, ou seja, um mesmo número que é somado ao termo anterior e dá o seguinte. Então, progressão aritmética são sequências de números. Como essa equação ela é do terceiro grau, nós vamos ter três raízes, portanto, vamos ter uma PA de três termos. Então, na equação dada aqui, nós temos que uma equação do terceiro grau e que os coeficientes dessa equação, o A é 1, o B é menos 6, o C é 3 e o D é 10. Vamos usar essa anotação, A, B, C e D. No livro está usando A0, A1, A2, A3, mas aqui eu vou usar A, B e C e D. Então, são quatro termos, vamos até o D. Então, o A é o coeficiente de x ao cubo, B é o coeficiente de x ao quadrado, C é o coeficiente de x e D é o termo independente, que é 10. Então, nessa equação, como é de terceiro grau, ela possui três raízes. Essas raízes são chamadas de x1, x2 e x3. E essas raízes elas estão em progressão aritmética de razão R. Então, podemos escrever as raízes x1 e x3 em função de x2 e dessa razão. Então, x2 é a raiz central, ou seja, na sequência, na PA, é o termo do meio. Então, o anterior é x1, então x1 menos a razão R. x2 continua sendo x2 e o x3 vou chamar de x2 mais a razão R. Vou colocar em PA. Então, pela relação de Girard, a soma das três raízes, que é x1 mais x2 mais x3, é menos b sobre a. Então, o b é 6, vai ficar menos 6 dividido por 1, que é igual menos o menos 6, né? Que é a raiz negativa, o valor de b é negativo e o menos da forma. Então, menos e menos dá mais, vai ficar 6 dividido por 1, que é 6. Então, usando agora o conceito de progressão aritmética, temos que a soma das três raízes, representada na progressão, é x2 menos a razão r mais x2 mais a razão r, que também é igual a 6. Então, aqui a gente vai utilizar para encontrar o valor de x2. Então, cancela menos r com mais r, vai ficar x2 mais x2 mais x2, vai dar 3x2, que é igual a 6. Então, x2, essa raiz, é 6 dividido por 3, que é 2.
Então, já descobrimos uma das raízes. Para descobrir as outras, devemos, então, reduzir o polinômio do terceiro grau para um polinômio do segundo grau. E isso a gente vai usar o dispositivo prático de Briot-Wolfin. Vamos continuar aqui esse dispositivo. Então, através do dispositivo, a gente vai colocar a raiz que a gente já encontrou do lado esquerdo. E acima dessa linha do lado direito, a gente vai colocar os coeficientes do polinômio de grau 3, que é o 1, menos 6, o 3 e o 10. Aí, vamos abaixo do número 1, eu vou descer esse número 1 e vou multiplicar pela raiz 2 e somar com os termos seguintes. Então, 1 vezes 2 é 2, coloco lá em cima do menos 6, 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 multiplica pelo 2, dá menos 8, somado com 3, menos 8 mais 3 é menos 5. E o menos 5 multiplicado por 2 dá menos 10, somado com 10 dá 0. Então, aqui a divisão é exata, exatamente porque estamos dividindo pela raiz. Então, essa divisão é exata. E os coeficientes aqui abaixo são os coeficientes da equação do segundo grau. Vai ficar 1x² menos 4x menos 5 igual a 0. Como a equação do segundo grau, nós sabemos utilizar a forma de Bhaskara e vamos resolver encontrar as outras duas raízes, que aqui deu x1 deu menos 1 e x3 deu 5. Então, as três raízes dessa equação é menos 1, que é o x1, é 2, que é o x2, e 5, que é o x3. Então, esses três números estão em progressão aritmética, pois menos 1 mais 3 dá 2 e 2 mais 3 dá 5. Então, aquele Rzinho exatamente é o número 3, que é a razão da progressão aritmética. Vamos agora ver a resolução 16. Escreva as relações de Girard para a equação 2x² mais 4x menos 3x² mais 5x menos 6 igual a 0. Então, aqui a gente vai só aplicar as relações, as fórmulas da relação de Girard. Então, como ela é do quarto grau, ela possui 4 raízes, x1, x2, x3, x4. E nessa equação, nós temos 5 coeficientes, o A, o B, o C, o D e E. Sendo que o A é o de grau 4, 2. O B é o de grau 3, né? O x é terceiro, então é 4. O C é o menos 3, o D é 5 e o C é menos 6. Então, quais são as relações que nós vamos aplicar? Da soma das 4 raízes, x1 mais x2 mais x3 mais x4, sempre a soma de todas as raízes, uma a uma, é menos b sobre a. Então, o valor do b dividido pelo valor de a. O b é 4, vai ficar menos 4 dividido pelo a, que é 2. Então, menos 4 dividido por 2 é menos 2. Como são 4 raízes, nós podemos ter a possibilidade da soma do produto das raízes 2 a 2. Então, vamos multiplicar 2 a 2 e isso vamos igualar ao c dividido pelo a. Então, o próximo termo, né? Próximo coeficiente é o c. Então, quando for a soma das duas raízes, multiplicar 2 a 2, vamos pegar o c dividido pelo a. Então, vai ficar x1 multiplicado por x2, que são duas raízes que se multiplicam. x1 multiplica por x3, vamos somando, x1 multiplicado por x4. Então, há essas três possibilidades, multiplicar o x1. O x2 multiplicado por x3 e o x2 multiplicado pelo x4. O x2 já multiplicou pelo x1, que foi o primeiro que a gente fez. E o x3 só multiplica pelo x4, porque o x3 já multiplicou pelo x1 e o x3 já multiplicou pelo x2. A ordem dos fatores não altera o produto, portanto, aqui nós temos as possibilidades da multiplicação das raízes 2 a 2. Isso é igual ao valor de C dividido pelo valor do A. Então, o valor de C é menos 3 e o valor de A é 2. Então, fica menos 3 sobre 2. Observação, né? Como você multiplica 2 a 2, então você tem uma quantidade de multiplicação pares. Portanto, o sinal permanece o mesmo dos coeficientes. Nós podemos ainda multiplicar as raízes 3 a 3, porque como são 4, ainda há essa possibilidade, 3 a 3. Você vai multiplicar x1 por x2 por x3, é uma possibilidade. Posso ainda multiplicar x1 por x2 por x4, x1 por x2 por x3 por x4 e x2, x3, x4. Isso é igual
menos o valor de D sobre o A. Observa aqui, vai mudar o sinal, menos o valor de D sobre o valor de A. D é 5, vai ficar menos 5, dividido pelo valor de A. Por último, nós temos 4 raízes, então vai até o produto das 4 raízes. E isso é o valor do E dividido pelo valor de A. Então, x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 é o valor de E, que é menos 6, dividido pelo valor de A, que é 3. Então, isso vai dar igual a menos 3. Então, só uma regrinha que basta você observar que ela é simples. Tá? Então, isso é mais aplicado para as equações do segundo grau e do terceiro grau. E nós temos um exemplo com do quarto grau para você ver como é essa aplicação. Então, quando ela é do quarto grau, nós vamos ter essas 4 relações. 1, 2, 3 e 4. Relação 1 é a soma das raízes uma a uma. Sempre vai ser menos b sobre a. Sempre. Vamos ter a possibilidade das raízes 2 a 2, que sempre vai ser o valor de c sobre a. Para qualquer polinômio. 2 a 2, se multiplicar duas raízes. Se for multiplicação de 3 a 3, então aqui vai ser menos, agora observa que um é mais, outro é menos, um é menos, outro é mais, sempre vai estar alternando o sinal. Então é isso, tá? Leio no livro, vejo os exemplos respondidos e vamos praticar.